Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre transtorno opositor desafiador. Muitas vezes o transtorno opositor desafiador, ele acaba sendo confundido com comportamentos opositores temporários. Então nós precisamos nos atentar para que não haja um diagnóstico equivocado em relação ao transtorno opositor desafiador. Então, o que é que o DSM-5 sinaliza como transtorno opositor desafiador? Segundo o DSM, nós classificamos como transtorno opositor desafiador condição que envolve padrões comportamentais desafiadores de agitação, agressividade, com duração pelo menos de 6 meses. Então, esse é um dos primeiros critérios que nós precisamos avaliar com relação aos comportamentos desafiadores apresentados por uma criança. É preciso também que nós observamos a frequência desses comportamentos, a persistência, a incidência, para que então nós possamos direcionar esse diagnóstico para um transtorno opositor desafiador. É preciso que nós estejamos atentos também em que condição, quais são os antecedentes que facilitam ou que dão origem a esses comportamentos muitas vezes desafiadores. Então, nós, quanto pais, quanto profissionais, quanto escola, nós precisamos observar. Existe um momento específico para que esses momentos de agressividade, de agitação, de irritabilidade, eles acontecem para que nós então possamos ir eliminando algumas circunstâncias, alguns fatores que contribuem ou não para esses comportamentos. Nós sabemos que existem vários fatores que podem contribuir para que essa criança se manifeste de forma agressiva, ou agitada, ou irritada, ou que demonstre sentimento de oposição, de raiva. Então, é preciso observarmos. Muitas vezes, a criança vai se comportar de determinada maneira porque ela almeja obter alguma coisa com aquele comportamento. Ela pode estar querendo a atenção do seu responsável, do seu professor, ou ela de repente está passando por uma perda, por um luto, é a chegada do irmão mais novo, é uma família desestruturada emocionalmente, é uma família que muitas vezes tem dificuldade de se comunicar de forma assertiva. Então, são vários fatores que nós precisamos nos atentar antes de pensar em um diagnóstico de transtorno opositor desafiador. Precisamos também entender sobre a gravidade desse sintoma, desse transtorno. É preciso observar em quantos ambientes esses comportamentos se manifestam. Nós classificamos como transtorno opositor desafiador leve quando ele acontece em apenas um ambiente, normalmente no âmbito familiar ou no âmbito escolar. Nós classificamos como transtorno opositor desafiador moderado quando ele acontece em 2 ambientes, escola, por exemplo, e familiar. E classificamos como transtorno opositor desafiador grave quando ele acontece em 3 ou mais ambientes. Então, nós precisamos estar atento
quanto à frequência e em quantos ambientes esses comportamentos se manifestam de forma persistente. É importante também que nós tenhamos em mente o quanto essa criança apresenta esse comportamento e em que momento que ele é apresentado. Porque muitas vezes essa criança apresenta esse comportamento na escola devido à forma como ela é assistida, ou não tem uma certa empatia com aquele profissional que faz as intervenções no ambiente. Às vezes é um profissional que não é assertivo na comunicação com essa criança e em determinado momento pode fazer com que ela responda de forma mais agressiva, é uma falta de atenção, é uma preferência de repente por um colega e não por ele. Às vezes é a exclusão de algumas atividades que não são possibilitadas a ele participar. Então nós precisamos observar sempre quais são os sinais que vêm antes desse comportamento, para que nós possamos fazer as devidas observações, avaliações e, de repente, estar encaminhando para uma avaliação neuropsicológica ou uma consulta com um neuropediatra, para que possamos, então, sanar as nossas dúvidas. Normalmente, o tratamento do transtorno opositor desafiador, ele vai acontecer através da terapia medicamentosa, porque muitas vezes nós vamos ter que inserir uma medicação, até mesmo para que nós, quanto psicoterapeutas, conseguimos realizar um trabalho de terapia com essa criança ou com esse adolescente. Então, o tratamento normalmente ele acontece através da terapia medicamentosa, da psicoterapia, do suporte familiar e do suporte escolar. Então, nós precisamos estar todos juntos com o mesmo objetivo, que é trabalhar os comportamentos que não são muito bons, muito aceitável no ambiente, seja escolar, social ou até mesmo familiar. Esses prejuízos, eles precisam ser trabalhados e precisam ser sanados porque eles trazem malefícios para a criança e também para as pessoas que estão envolvidas em seu processo de socialização ou de aprendizagem. Então, é muito importante que nós estejamos fazendo as intervenções de forma adequada. Normalmente, o transtorno opositor desafiador, ele não vem somente, ele sempre vem acompanhado de uma outra comorbidade que também pode maximizar esses comportamentos desafiadores e opositores. E quais seriam essas comorbidades? Podemos dizer que, como comorbidades do transtorno opositor desafiador, nós temos o transtorno do espectro autista, nós temos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, temos também o transtorno de ansiedade, de depressão, de bipolaridade. Nós temos também o transtorno de conduta, que aí se torna um pouco mais grave, porque essa criança ou esse sujeito, além dos prejuízos que ele traz para si e para os outros, traz também para a sociedade, para o patrimônio público. Então, nós precisamos avaliar se esse transtorno também não vem acompanhado de uma outra comorbidade que pode estar maximizando os sintomas.
O transtorno opositor ele precisa estar sendo intervido por vários profissionais, uma equipe multidisciplinar que atuem todos em conjunto para que nós possamos proporcionar um melhor desenvolvimento e uma qualidade de vida para essa criança ou para esse adolescente. Nós precisamos observar esses comportamentos também, se ele é algo contínuo, que acontece diariamente, se ele tem uma persistência ou se ele acontece em alguma situação, em algum momento específico. Quando nós começamos a fazer essas observações, nós começamos a sinalizar se é apenas algo temporário, imediatista, algo que está sendo realizado por conta de uma ausência, uma falta, uma necessidade que essa criança tem, ou se realmente está direcionado a um transtorno opositor desafiador. Espero ter contribuído para a sua compreensão em relação ao transtorno opositor desafiador e comportamentos opositores temporários. Um abraço carinhoso e boas reflexões sobre o assunto, sobre a sua criança que tem comportamento opositor e desafiador.